príncipes e princesas. Meu nome é tia Priscila e eu faço parte da equipe da Escolinha Caminhando para o Futuro. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, e eu quero falar com os meus coleguinhas do quarto ano. Vamos hoje estudar o relevo. O relevo diz respeito ao solo onde a gente pisa, as paisagens que a gente vê. Tem altas, baixas, muito baixas, próximos a rio, próximas ao mar. E essa variedade de relevo é que vai ajudar a gente em muitas coisas, como, por exemplo, plantações, tipos de terra, tipos de áreas onde pode se plantar e não pode, porque vai dar e não vai dar terra fértil ou não fértil. Tem também onde construir as casas, porque muito próximas a rios, muito baixas, lugares muito baixos, podem alagar em épocas de chuva. Então, o conhecimento do relevo vai trazer para a gente muitas informações que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Vamos conhecer o relevo agora? Vamos iniciar com a parte mais alta do relevo. Alguns estudiosos dizem que as montanhas são as partes mais altas que a gente consegue ver. Elas têm aproximadamente 3.000 metros de altura. Um conjunto de montanhas a gente chama de cordilheira, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Então, por que aqui está meio azulzinho? Porque quanto mais alto, mais frio. E lá no pico das montanhas, elas são geladas, elas são muito frias. A segunda forma de relevo que vamos estudar é a chapada. A chapada, ela não é tão alta como a montanha, mas é a segunda relativamente alta. Ela é reconhecida por essas falhas aqui retas, em cima ser plano, e a maioria delas tem cachoeira, onde surgem as cachoeiras altas. Então, essa é a forma de relevo da chapada. Uma outra forma de relevo que podemos estudar é o planalto. O planalto, ele é mais alto do que o nível do mar, é caracterizado pela erosão, que aqui, ó, essa erosão quer dizer desmanchamento de terra, né? Então, quando vem esses desmanchamentos de terra, que vai tendo desabamento aqui, ó, das terras, para poder se depositar embaixo, então a gente chama ele de planalto. Ele é um plano alto, por isso que o nome vem planalto. Ele é o terceiro relativamente alto. Depois da montanha, depois da chapada, vem o planalto. Outra forma de relevo é a colina. A colina é quando você olha a paisagem e elas são geralmente arredondadas, assim. Então, ela tem uns morros relativamente baixo, não é muito alto, é relativamente baixo, com um meinho entre esses morros, e esses morros eles são arredondados. Então, a gente chama de colina. Olha aqui outra forma de relevo para nós estudarmos, a planície. A planície ela é reconhecida por estar no nível do mar ou mais ou menos aproximadamente no nível do mar. Ela recebe toda a sedimentação, a erosão, o deslizamento das paisagens ao redor. Ela fica no pezinho das montanhas, dos planaltos, das chapadas. Então, essa é a planície. Olha aí, príncipes e princesas, mais uma forma de relevo, o vale. O vale, ele é caracterizado, em sua maioria das vezes, no curso de um rio. Esse rio, ele já cavou tanto o local onde ele passa, que deixou essas depressões aqui, ó, cavadas próximas a colinas e montanhas. Geralmente, ele é assim. Olha aí, turminha, a nossa última forma de relevo que vamos estudar, a depressão. A depressão é a parte mais baixa que tem de um relevo ao seu redor, de montanhas, chapadas, planaltos, então todos vão se encontrar numa parte baixa, e essa parte mais baixa nós chamamos de depressão. Vamos dar uma recordada em tudo que a gente viu até agora?
As montanhas são as formas de relevo mais altas, geralmente atingem os 3.000 metros. Os planaltos, eles são caracterizados pelas suas erosões e eles são acima do nível do mar, relativamente altos. As chapadas, elas são as segundas mais altas, são abaixo das montanhas, mas são caracterizadas por essas falhas retas, são planas em cima e geralmente aparecem cachoeiras altas nelas. E a planície, elas recebem sedimentação, são ao nível do mar, né? São relativamente baixas ao nível do mar, e ela recebe a sedimentação do relevo ao redor. O vale, ele geralmente se caracteriza por um rio que o cavou tanto e formou essa depressão aqui, e geralmente ele fica ao pé de colinas ou montanhas, né? A depressão é a parte mais baixa do relevo ao seu redor, por montanhas, chapadas, planaltos. Então a parte mais baixa é chamada de depressão. A colina são elevações não muito altas e com seus topos arredondados. E aí, deu para pegar direitinho? Então pegue agora o seu livro, vá fazer sua atividade com bastante carinho. Antes de você fazer sua atividade, eu queria falar um pouquinho com você sobre Papai do Céu. Quem criou todas essas variedades de relevo foi Papai do Céu. Ele cuidou muito bem da gente, criando todas as coisas. E Ele cuida de nós, nos dando capacidade para cuidar daquilo que Ele criou. Então devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele criou. E sempre falar com Deus, sempre pedir a Ele inteligência para cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu. Um beijinho no coração, que Deus o abençoe e até a próxima aula.